A passagem de hoje é Marcos 8, versículos 31 a 34. Vamos ler juntos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me. Amém. A mensagem que compartilharemos hoje tem um contexto que dá continuidade à passagem da pregação de domingo. Na época de Jesus, muitas pessoas o viam como um dos profetas, um profeta com habilidades extraordinárias. No entanto, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos, representados por Pedro, fizeram a surpreendente confissão de fé: Tu és o Cristo. Contudo, embora os discípulos tenham feito essa notável confissão de fé sobre Jesus, eles ainda não o conheciam plenamente. Após ouvir a confissão de Pedro, Jesus começou a falar sobre um novo fato. É assim que começa a passagem de hoje. Jesus fala sobre o que aconteceria quando ele subisse a Jerusalém e de que maneira Deus realizaria sua vontade e seu plano através dele. Vamos ler juntos o versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Amém. Aqui, Filho do Homem, é uma expressão que Jesus frequentemente usava para se referir a si mesmo. Através dessas palavras, Jesus afirma claramente que ele é o Cristo, em hebraico, o Messias, ou seja, o verdadeiro Rei e Salvador. No entanto, Jesus está dizendo que ele não é apenas o Messias, mas que cumprirá sua missão messiânica, a missão de Salvador dada por Deus, sofrendo muito, sendo morto e ressuscitando após 3 dias. Essas palavras de Jesus foram um grande choque para os discípulos. Isso porque, na época de Jesus, os judeus, incluindo os discípulos, estavam ansiosamente esperando pelo Messias, que o salvaria da opressão romana. O verdadeiro Salvador prometido e profetizado por Deus, através dos profetas do Antigo Testamento. Contudo, entre os judeus daquela época, ninguém jamais havia pensado que o Messias que viria como Salvador teria que sofrer e morrer. Não havia judeus que pensassem assim. Eles esperavam um Messias que, com poder surpreendente e grande força, derrotaria Roma e estabeleceria o reino de Deus na terra. Mas nenhum judeu esperava um Messias sofredor, que morreria miseravelmente após sofrer. Por isso, estas palavras de Jesus, de que ele sofreria muito nas mãos dos escribas e sacerdotes e morreria na cruz, tornaram-se uma pedra de tropeço para os discípulos. Eles podiam crer que Jesus era o Messias, mas não podiam aceitar um Messias sofredor. Assim, os discípulos já tropeçaram nas primeiras palavras de Jesus, e foi por isso que eles também não entenderam nada quando Jesus disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Como os discípulos reagiram a essas palavras de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Vamos ler juntos o versículo 32. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Amém. Chocado com as palavras de Jesus, Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. A palavra repreender aqui é uma tradução bastante suavizada. A palavra grega usada aqui, epitimao, tem o significado original de censurar. Em outras palavras, Pedro está segurando Jesus e o repreendendo, dizendo: Jesus, não pode ser assim. Isso não deve acontecer.
Um discípulo é alguém que vive em obediência total ao coração e à vontade de Jesus. Ser um discípulo significa seguir o caminho de Jesus em total obediência ao seu coração e à sua vontade. No entanto, aqui temos um discípulo que, por discordar dos pensamentos e planos de Jesus, está segurando-o e repreendendo-o, dizendo: "Isso não está certo." Essa atitude de Pedro é marcante, porque, na verdade, há um lado semelhante dentro de nós. Para um discípulo de Jesus, a vontade e os pensamentos de Jesus devem ter prioridade absoluta sobre seus próprios desejos e pensamentos. Um discípulo de Jesus é alguém que, mesmo sem entender tudo, olha para Jesus com confiança e segue o caminho do Senhor, porque é o caminho que ele está trilhando. Mas, se olharmos honestamente para nossa fé e nossa vida, não será que estamos seguindo Jesus apenas até o ponto que nossa mente e nosso coração conseguem suportar? Não será que, em vez de nos ajustarmos à grandeza de Jesus, estamos tentando ajustar Jesus a nós mesmos? Precisamos refletir se não estamos seguindo Jesus em nossa vida apenas na medida de nossos pensamentos e corações limitados, em vez de seguir o Senhor em uma aventura de fé, mesmo sem entender tudo. Quando as coisas ultrapassam nosso coração, nossos sentimentos, nossos padrões e nossos pensamentos, será que não paramos como Pedro e repreendemos Jesus dizendo: "Jesus, isto não está certo. Todas as pessoas vivem assim"? Precisamos refletir se não temos a fraqueza de perder nossa identidade de discípulo em momentos cruciais e importantes. Como Jesus reagiu a essa atitude de Pedro? Vamos ler juntos o versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: "Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens." Amém. Jesus se vira para os discípulos e repreende Pedro. A razão é que não apenas Pedro, mas também os outros discípulos pensavam da mesma forma. Por isso Jesus diz: "Retira-te de diante de mim, Satanás." Satanás é um ser que tenta obstruir e destruir a vontade e os planos de Deus. Pedro, que agora está bloqueando o caminho de Jesus, a obra de salvação de Deus, está desempenhando o papel de Satanás. As palavras de Jesus a Pedro: "Retira-te de diante de mim", são um chamado para que ele saia do caminho de obstáculo e volte para o seu lugar de discípulo, a uma postura de discípulo. E ele continua: "Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens." Na verdade, Pedro não fez isso com más intenções. Pedro se pôs no caminho de Jesus não por maldade, mas por causa de seu pensamento e julgamento humanos. No entanto, um discípulo de Jesus não é alguém que anda no caminho da fé com base em seu próprio julgamento humano e bom senso. É alguém que segue, acima de tudo, os pensamentos de Jesus, o coração de Jesus, o julgamento de Jesus, o caminho do "o que Jesus faria", quando as coisas de Deus, o coração e a vontade de Deus, têm prioridade sobre as coisas dos homens, ou seja, sobre nossos pensamentos e julgamentos humanos, podemos verdadeiramente trilhar o caminho do discipulado em nossas vidas. E, como conclusão de tudo o que foi dito até agora, Jesus dirige as palavras do versículo 34 aos seus discípulos. Vamos ler juntos o versículo 34. "E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me." Amém. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo, como discutimos, significa Jesus vem antes de mim. Significa que o coração e a vontade de Jesus devem ter prioridade sobre meus pensamentos e desejos humanos, meus sentimentos e anseios. Isso é negar a si mesmo. E obedecer ao coração e à vontade de Jesus, esse é o significado de negar a si mesmo. Para nós que cremos e seguimos Jesus,
esse negar a si mesmo pode ser muito difícil às vezes. Porque o velho homem ainda permanece em nós, e caminhamos por esta estrada travando o bom combate da fé. Por isso, negar a si mesmo, não seguir o meu velho homem e o meu ego que surgem de repente, mas priorizar e seguir o coração e a vontade de Jesus, não é nada fácil. Todo cristão que deseja trilhar seriamente o caminho da fé, conhece essa dificuldade. Mas apesar disso, o que experimentamos é que, embora a obediência seja às vezes muito difícil, quando seguimos o caminho de Jesus com fé e obediência, descobrimos que o caminho de Deus, o caminho de seguir o coração e a vontade de Jesus, é o caminho mais bom e abençoado. O caminho do discípulo pode parecer momentaneamente que estou perdendo, pode parecer difícil e árduo, e posso sentir que estou suportando muito desconforto. Mas, ao seguir o caminho do Senhor com fé, Deus, que coopera para o bem, nos faz experimentar que o caminho do discípulo é o mais abençoado e o melhor caminho. E Jesus continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Tomar a sua própria cruz e seguir Jesus significa que, neste caminho de fé de seguir o Senhor, cada um de nós tem uma porção de sofrimento a suportar. Esta cruz, minha cruz, não se refere ao sofrimento que enfrentamos por causa de nossos erros. Não se refere ao sofrimento que enfrentamos por causa dos meus pecados ou dos meus equívocos. A expressão, sua própria cruz, refere-se ao sofrimento que enfrentamos porque nos esforçamos para seguir Jesus e viver com o coração de Jesus. O desconforto e as perdas que enfrentamos por crer em Jesus, a paciência e o perdão, o amor e o sacrifício que devemos suportar por crer em Jesus, tudo isso é a nossa própria cruz. Se todos os santos aqui presentes estão seguindo o Senhor com fé agora, cada um de vocês sabe qual é a sua cruz que o Senhor lhe confiou. Minha cruz pode estar em casa, no trabalho ou na igreja. Nesses lugares da vida, o Senhor nos confiou a nossa cruz que devemos carregar. Amados irmãos, como experimentamos em nossa vida, carregar a nossa cruz e seguir o Senhor não é nada fácil. Há muitos momentos em que parece pesado demais. Na verdade, há momentos em que pensamos: por que só eu tenho que me sacrificar assim? Por que só eu tenho que ser paciente? Por que tenho que viver como um tolo? Mas, amados irmãos, quero que nos lembremos de algo muito importante. Se estou consciente da minha cruz e a estou carregando com fé, seguindo o Senhor, então estou agora, sem vacilar, andando no caminho mais claro, o caminho estreito, o caminho da vida. E, amados irmãos, quando a cruz que estou carregando parecer pesada demais, por favor, lembrem-se disto. O caminho da cruz que estamos trilhando com o Senhor é, em última análise, o caminho da vitória sobre o pecado e a morte. Por favor, lembrem-se sempre que o caminho da cruz que estou carregando agora é, em última análise, o caminho da vitória sobre o pecado e a morte. Nesta jornada de trilhar o caminho da cruz, Deus nos moldará gradualmente à imagem do Senhor. Portanto, amados irmãos, a cruz que me foi confiada hoje, a cruz que foi dada a cada um de nós, não é verdade? Que hoje, ao carregarmos com alegria, junto com o Senhor, a cruz que nos foi confiada, possamos viver todos os momentos seguindo o coração e a vontade do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo que se negam a si mesmos. Abençoo a todos nós, tanto a mim quanto a vocês, e a todos os nossos santos, em nome de Jesus Cristo.